Muito boa tarde, 11 horas e 57 minutos no horário de Brasília, canal do Boi News, quinta-feira, 9 de setembro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. A quarta-feira foi marcada por diversos pontos de bloqueio de caminhoneiros em estradas de várias regiões brasileiras. O movimento segue hoje, mas com menor intensidade. Ontem, o presidente Bolsonaro, em gravação de áudio, pediu o fim da paralisação a fim de evitar problemas para a economia do país, como o aumento da inflação e o maior prejuízo aos mais pobres. Alguns pensaram tratar-se de fake news. Diante disso, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em gravação de áudio e vídeo, confirmou a fala do presidente e reforçou a importância do fim dos bloqueios nas estradas. Veja o vídeo. Nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nesta condução, no diálogo, e vamos em frente. Ao vivo da redação, Kaile Rodrigues fala de penalidades para quem interditar estradas. Boa tarde, Kaile. Boa tarde, Zaidan. A PRF já está de posse de uma liminar da Justiça Federal que estabelece multa de R$10 mil por dia caso a BR-163 seja mantida interditada. A multa poderá ser aplicada ao CNPJ ou CPF dos organizadores. Está sendo solicitada também à Justiça Federal liminar semelhante para as demais rodovias federais do estado. Nos demais locais em que não há ainda liminar, a PRF está solicitando via AGU liminares com o mesmo teor. Zaidan, com você. Obrigado, Kaile. Em Sinop, norte do Mato Grosso, numa das mais importantes vias de escoamento da safra brasileira, a BR-163, a polícia rodoviária negociou a liberação do tráfego. Boa tarde, Valdir Pacheco. Olá, Zaidan, boa tarde a todos. Zaidan, a BR-163 aqui em Sinop, no Alto da Glória, amanheceu bloqueada hoje pelos manifestantes que colocaram um pulverizador autopropelido, evitando a passagem de qualquer caminhão, de qualquer veículo. E agora, no final da manhã, eu conversei com a Polícia Rodoviária Federal e está liberado o trânsito aqui. Eles entraram numa negociação com os manifestantes e, portanto, o trânsito está fluindo normalmente aqui na BR-163, próximo de Sinop. Sai da... Obrigado, Pacheco. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de agosto foi de 0,87%, informou hoje o IBGE. O IPCA, que mede a inflação do país, teve a maior variação para o mês de agosto desde 2000, mas foi quase um ponto percentual abaixo da inflação de 0,96% registrada em julho último. No ano, a inflação acumula alta de 5,67% e nos últimos 12 meses de quase 10%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em agosto.
A maior variação e o maior impacto vieram dos transportes, setor influenciado principalmente pela alta dos combustíveis, de quase 3% acima da registrada no mês anterior, que havia sido de 1,24%. Só a gasolina teve aumento de 2,8% em agosto. Também subiram o etanol, 4,5%, e o óleo diesel, 1,79%. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, com altas na alimentação em casa e em restaurantes. A alta da inflação no grupo habitação foi influenciada pelo aumento de 1,1% da energia elétrica, do gás encanado, de 2,7%, e do botijão de gás, alta de 2,4%. As vendas de arroz no mercado interno estão lentas. O consumidor em dificuldade para pagar pelo produto nas gôndolas da Grande São Paulo, entre R$ 4,00 e R$ 6,00 o quilo, e o preço não cede. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, Walter Pulga Júnior explica o que ocorre. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o preço do arroz não cede porque as exportações crescem ainda mais. Para você ter uma ideia, em agosto as exportações de arroz do Brasil passaram de 114.500 toneladas em equivalente casca, né? Ou seja, 19,5% acima do volume exportado no mês anterior. Bom, são dados da Secretaria de Comércio Exterior da SECEX. Os embarques de arroz em casca no mês passado foram os mais elevados desde outubro de 2020, quando as vendas ao exterior passaram aí de 153 mil toneladas. Zaidan, com as exportações em alta é difícil o preço do arroz cair. E lógico, isso vai acabar aparecendo no índice de inflação que você acabou de citar agora. Enquanto isso, os empacotadores de feijão reduzem suas margens de lucro para não frear as vendas ao consumidor. A crise econômica, a queda do poder de compra do brasileiro leva empacotadores de feijão a não repassar integralmente o aumento de custo da matéria-prima. Veja, segundo a Conab, feijão carioca ao produtor aumentou 36% entre agosto do ano passado e agosto deste ano. Agora, no mesmo intervalo, o preço ao consumidor subiu menos, subiu 15%. Tudo isso porque os empacotadores tentam conter para manter o mercado ativo. A informação é do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Eu conversei agora há pouco com o Marcelo Liders e ele confirmou que os empacotadores de feijão estão reduzindo suas margens para, com isso, manter o mercado ativo. É com você, Zaidan. Pulga, a Conab reduziu para 252 milhões e 300 mil toneladas a estimativa de produção da safra brasileira de grãos na temporada 2020-2021, encerrada agora em junho. O dado é do levantamento divulgado hoje pela companhia. O volume é 0,7% menor que o projetado em agosto e representa uma queda de 1,8% em relação ao ciclo anterior, que havia sido de 257 milhões de toneladas. A segunda safra de milho, prejudicada pelo clima e atraso no plantio, está estimada em 59 milhões e 500 mil toneladas, uma queda de 1,4% em relação à estimativa de agosto. Na comparação à temporada 2019-20, a queda é de 20%. A estimativa para a soja foi confirmada em cerca de 136 milhões de toneladas, um novo recorde, 9% acima do volume da temporada 19-20. O cálculo para as 3 safras de feijão mostrou queda na produção. Para o arroz, a Conab manteve a projeção em 11 milhões e 700 mil toneladas, um aumento de 5% na mesma comparação. Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem à tarde a fazenda do Instituto de Zootecnia, o IZ, em Sertãozinho, São Paulo. Ao vivo de Araçatuba, noroeste do estado, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Olha, Zaidan, é isso mesmo. O incêndio atingiu áreas de pastagens da fazenda do IZ, onde fica localizado o Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte. Segundo a assessoria de imprensa do IZ,
O incêndio foi controlado por volta das 10h30 da noite de ontem, mas nesse momento ainda tem árvores e cercas queimando, só que sem risco do fogo se alastrar. Ainda não se sabe o total de área queimada e a dimensão dos estragos, mas a diretoria do Centro de Pesquisa disse que nunca houve nada parecido com esse incêndio. Na manhã de hoje, os pesquisadores começaram a andar pela fazenda para verificar o ocorrido, mas já se sabe que o incêndio realmente foi de grandes proporções. Houve perda de muita coisa, os prejuízos, é claro, vão ser calculados nos próximos dias, e o importante também é que os animais foram preservados, eles conseguiram ser salvos, todos os animais estão salvos na fazenda. E lembrando, Zaidan, que hoje ocorre a partir da 1h30 da tarde o leilão do IZ. Só que o evento ele vai ocorrer de forma virtual, por isso esse incêndio não vai prejudicar. Eu volto com você. Obrigado, Gustavo. Portanto, confirmada pela Central Leilões e pelo Canal do Boi, a realização e transmissão daqui a pouquinho do leilão de reprodutores do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Nos primeiros dias desta semana, o grande destaque foi o calorão no centro-oeste do país. Em Cuiabá, também Campo Grande e Goiânia tiveram aí a tarde mais quente do ano durante o feriado. Mas nos próximos dias, Aidan, esse cenário muda um pouco em algumas áreas aí da região, viu? Isso por conta do avanço hoje de uma frente fria associada a um ciclone extratropical que vai espalhar chuvas com trovoadas e ventos fortes em praticamente toda a região centro-oeste. E com todo esse sistema, claro, o calor deve dar uma trégua. Apenas o centro-norte de Goiás, também Distrito Federal, é que seguem aí com o tempo firme e não devem receber chuvas ao longo do dia. Essa chuva também atinge parte da região sul nesta quinta-feira. Entre o nordeste aí de Santa Catarina e quase todo aí o estado do Paraná, o dia será marcado por chuvas e queda também nas temperaturas. No sudeste tem chance de chuva forte também entre São Paulo, também sul de Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Na região nordestina, tem chance de chuva em todas as áreas costeiras, ou seja, em todo o litoral aí da região. E mais ao norte do país, aí a chuva só não deve atingir a maior parte aí do estado Tocantins. E por falar em faixa norte do país, olha só esse registro, Zaidan, gravado e também enviado pelo nosso telespectador Aderciano Mascarenhas, de Pedro Afonso, no Tocantins. A chuva ocorreu neste último feriado, no dia 7 de setembro, e essa água toda aí durou praticamente o dia inteiro na cidade. Bom, né? Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. O CB News termina aqui. Muito obrigado a você também pela audiência e mais uma vez comunicamos a confirmação da transmissão daqui a pouquinho aqui no Canal do Boi, do leilão de reprodutores do Instituto de Zootecnia, o IZ de Sertãozinho, com realização da Central Leilões. Você já sabe, sempre que há um leilão à tarde no Canal do Boi, a programação da emissora vai para a exibição no Agrocanal, emissora do SBA. Muito obrigado e até amanhã.